Então, e aí, qual seria o interesse dele? Cortar as bolsas inicialmente. Então, mas aí o que aconteceu? Um senhor que era o chefe de gabinete dele tinha sido professor na escola normal, o senhor José Canetieri. Ele era muito conhecido, muito amigo do professor José Carlos Cruz, que você me disse que foi da primeira turma. Realmente ele era um senhor assim. Então, a polêmica das bolsas foi grande. Então, um dia, conversando com ele, porque algumas pessoas que lecionavam lá, que eram da sociedade, inclusive eu mesmo, tinham sido alunas e ele tinha sido professor. Então, eu conversei um dia com ele e disse o seguinte: olha, professor José Canetieri, o senhor, que é um educador ótimo que ele era, com todos os seus princípios, e o senhor é chefe de gabinete, só o senhor vai poder fazer com que isso não aconteça. E ele ainda disse, nem que seja a última coisa que eu faça na prefeitura e que depois disso eu vá embora, os alunos terão as bolsas. E eu achei, quer dizer, de um princípio, quer dizer, foi assim, quer dizer, ele já era um educador que a gente respeitava, o respeito cresce nessa hora, né? Então, e aí ele foi lá, daí o prefeito disse, vamos dizer assim, transferiu para ele a responsabilidade de resolver o problema. Aí ele esteve lá conversando com a direção, com o presidente da sociedade mantenedora, tudo, e acertou o problema das bolsas. Então, é o próprio e as bolsas da prefeitura, mesmo a contragosto do prefeito da ocasião, continuaram a vir a existir para bem dos alunos, porque, vamos dizer, graças, inclusive, ao empenho desse senhor e dos outros professores que não tinham nenhuma implicação política, porque senão ia acontecer para os alunos deles, que a perda seria dos alunos, porque, como diz, entre a briga do mar com o rochedo, quem perde o marisco. Então, bom, aconteceu isso, foi tudo bem. Aí depois, com o tempo, eu já nem estava lecionando mais lá, porque a escola já foi se equilibrando tudo, mas não foi por nada, foi porque eu tinha mais outros compromissos, então eu havia saído da escola, mas eu participei de todo o acontecimento da destruição do prédio, porque a diretora da escola e eu participávamos também da diretoria de um asilo, da Associação Humanitária Amor e Caridade, que era presidida por um senhor que ele tinha uma liderança muito grande na comunidade, que era seu Cornélio, que preside esse asilo, existe até hoje, ele está muito bem administrado por uma psicóloga, então, que fazia um trabalho assim, muito grande na cidade. Porque isso que eu acho que o que faz falta, exatamente esse envolvimento das pessoas da comunidade pelos problemas da comunidade. Porque a gente sente que, na medida que foi havendo assim, uma globalização, uma valorização do dinheiro, das coisas materiais, decresceu muito essa disponibilidade de fazer coisas assim voluntárias. Eu acho isso. Então, embora existam voluntários ótimos até hoje, mas o número, eu acho que decresceu, viu? Porque pela luta pela vida, pela estrutura que a gente tem aí. E o grau de importância, né, das instituições em que esse voluntariado trabalhava, né? Como a senhora narrou, que existiam os professores que, por uma ligação afetiva com o colégio, trabalhavam à noite, de acordo com as suas especialidades. Exatamente. Né? Inclusive, o próprio professor José Carlos Cruz, que não sei se você chegou a entrevistar tudo, mas ele foi uma pessoa que, junto com outros, ele se dispôs a isso. Hoje já é mais difícil pelas condições,
pelas dificuldades das pessoas se manterem, pelas modificações de vida, pelos valores, vamos dizer, os valores humanos que, assim, eles não são tão fortes como também eram em relação a isso. Mas tudo tem seu motivo, tudo tem suas causas. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o teto, porque as telhas eram o mesmo tipo de telhas assim que tem lá no museu. Com o tempo, o madeiramento foi se desgastando, fora cupim, fora tudo isso. Então, o teto estava na iminência de cair. Como a sociedade mantenedora, vamos dizer, a escola não tinha fins lucrativos, era impossível contratar uma empresa de restauro para restaurar o teto. Mas se deixasse o teto sem cuidar, ele vinha abaixo, quer dizer, inclusive ia provocar um acidente imenso. Então, o que foi decidido eu já não estava lá, mas eu sei da coisa, porque eu convivia na outra entidade com a diretora. Então, o que a sociedade mantenedora decidiu? Decidiu que faria isso. A parte do beiral iria manter com aquelas telhas, arrumando o madeiramento, mas a parte central do telhado, que não aparecia, iria colocar o madeiramento todo e telhas desse tipo Eternit, que são leves. E quando houvesse condição, então iria fazer o restauro lá. Seria, entendeu? Como se você coloca numa coisa que destelha uma lona, para quando você tiver condição, colocar as telhas. Então, agora, o que aconteceu? E tinha que fazer isso, porque senão iria ser provocada uma catástrofe. Quando aconteceu isso, que foram colocar, que o prefeito soube disso, porque você sabe que informantes vocês têm sempre de todos os lados. Então, o que ele fez? Ele entrou judicialmente com o embargo da obra. Aí, o que aconteceu? Aí ficou uma batalha jurídica de embargar e desembargar, porque a diretora também tinha uma experiência